Fala nação, madrugada agitada no Corinthians. Chegou a hora. Rodrigo Garro no banco de reservas e uma escalação com 3 volantes. O Fabinho Soldado pode sair? Tudo isso eu vou abordar a partir de agora nesse vídeo, como é que vem o Vasco e a projeção para a grande decisão da Copa do Brasil. Nação, e não para por aí não, porque tem as principais novidades do mercado da bola, então bora para as informações. Vamos para as informações. O GE apurou que o Dorival Júnior testou na formação, na atividade antes da viagem para o Rio de Janeiro, Rodrigo Garro no banco de reservas. E eu já vou dizer para vocês que eu concordo. Eu não sei se ele vai fazer isso, é uma possibilidade. Muitos técnicos fazem isso e sabem que as informações vazam até para despistar ou gerar alguma dúvida no adversário. Vocês sabem que nesse momento, né, tudo é válido. Eu não duvido que ele faça isso, que ele daqui a pouco tenha enganado a torcida, né, entre aspas, né, a imprensa e todo mundo, e comece com o Garro, mas se ele não colocar o Garro desde o início, eu concordo. Talvez eu não concorde com a escalação do Martínez, mas aí eu entenda, porque ele não tem outro. Se ele for povoar o meio de campo com 3 volantes, o Carrilho não tem sido esse cara. Jogou bem contra o Cruzeiro, jogou 45 minutos, depois ele cansou. Então, o que eu imagino que o Dorival vai fazer? Ele tem armas, ele precisa pensar o jogo 90 minutos. Ele precisa pensar o jogo se ele tomar um gol, se terminar o primeiro tempo 0-0, se eles estiverem em vantagem, se o jogo tiver, sei lá, daqui a pouco numa condição adversa, como teve na Neoquímica Arena, em que o Vasco estava melhor e aí ele fez aquele absurdo, né, de voltar do intervalo e mexer em 3 minutos, em 6 minutos estava fazendo a troca, não fez muito sentido, para talvez entender o que o Diniz fosse fazer, mas ele precisa pensar que ele tem possibilidades do banco, que ele tem um elenco desgastado fisicamente, não importa o que você pense, não, mas os caras ganham milhões, tem que correr, os caras estão cansados, estão com lesões, estão no sacrifício, o Garro tem um problema crônico no joelho que está visível que está afetando, o Carrilho teve uma lesão grave, ficou muito tempo parado, ele não consegue ter um ritmo aceitável, e o Yuri eu não sei. Bom, ele também teve problemas físicos recentes, né? Teve uma pubalgia, teve um problema na perna, não sei se não está afetando. A gente vai ouvir muita coisa depois do final da temporada, tomara que o Corinthians campeão, dizendo, pô, o fulano jogou com uma fascite plantar, o fulano jogou com infiltração. A gente vai ouvir, certeza, porque é nítido que esse elenco está sofrendo fisicamente. Só que agora não tem mais jeito. O Corinthians chegou na final e precisa de um esforço sobrenatural para chegar até esse título, a essa conquista. Então, eu entendo o Rodrigo Garro, por quê? Porque num recorte recente, o melhor jogo de Rodrigo Garro foi naqueles 45 minutos finais do Corinthians contra o Cruzeiro na Neoquímica Arena, em que o Corinthians não ganhou, mas estava perdendo por 2-0, em que faz o 2-1, leva para pênaltis e por pouco não empata. E o que o Garro jogou naquela partida foi surreal. Porque ele entrou fisicamente bem, ele entrou com uma dinâmica boa, num ritmo acelerado, e aí ele conseguiu ser o Garro que a gente conhece, conseguiu ser útil. Então, se o Corinthians segura um resultado nos primeiros 45 minutos, ou até abre o placar, não está proibido disso acontecer, ele tem essa arma para o segundo tempo num momento em que o adversário está cansado, porque vamos lá, o adversário também está desgastado, e você tem um jogador capaz de decidir. Então, eu não discordo. Mais do que isso, numa regularidade, Breno Bidon, na função do Garro, tem jogado melhor do que o Garro. Isso numa constância. O Garro é capaz de decidir, o Garro numa final é imprescindível? Mas é preciso trabalhar com o aspecto físico. Se eu tiver uma possibilidade de ter quase o prime de Rodrigo Garro, eu vou abordar isso. Se for por 15 minutos, por 30 minutos, por 45, eu vou priorizar. Do que se eu tiver 90, um Garro meia bomba, meia boca, sabe, meio mastro, em que a coisa não aconteça. E daqui a pouco ele precise sair mais cedo e deixa o time desguarnecido em termos de alternativas numa reta final em que a bola tá viva, o jogo tá vivo, o título tá vivo. Então eu entendo. Vamos lá, 3 volantes, Ranieri abrindo o meio campo, e aí no último jogo, né, o Carrilho começou a fazer essa função depois que o Ranieri saiu. Então eu espero que o Ranieri jogue 90 minutos. Ele deu entrevista, disse que tá pronto, quer jogar e tal. Então tomara que ele permaneça jogando na sua função, não como um terceiro zagueiro, como um primeiro volante. Martínez, que até foi bem contra o Cruzeiro também. E o Maicon, que é um jogador que dá dinâmica, né? Que ele, você pode não gostar do Maicon, mas ele pega, ele gira, ele faz jogo.
E ele é um marcador ali, mas ao mesmo tempo você tem 3 volantes que jogam, né? O Martínez é um pouco mais combativo, né? Quando ele tá inspirado, focado, concentrado, né? O Martínez eu tenho dificuldade, assim, de gostar. Mas realmente nessa função é difícil de achar um cara... Porque o Martínez é isso, ele já fez grandes jogos pelo Corinthians, mas, cara, deu cada entregada também em vários momentos que eu não sei o que esperar, eu não sei o que pensar. Então, só nos resta esperar que ele faça um bom jogo, junto do Maicon com o Bidon. E aí, cara, Memphis e o Yuri na frente. E aí você tem a possibilidade de, num segundo tempo, você ter o Vitinho, você ter o Carrilho, você ter o Garro. Muda, né? Muda. Você tem essa possibilidade de mudar jogo em vários momentos. Não necessariamente com pontas, jogadores que podem influenciar diretamente no ataque, né? O Corinthians tem uma carência no elenco nesse sentido. Mas acho que o Vitinho também é um cara que entra e gera jogo e tal. E vamos ver o que acontece. O Vasco. Voltando só no Corinthians rapidinho, ninguém tomou cartão, né? Então tá todo mundo à disposição, o elenco todo tá relacionado, tá todo mundo no Rio de Janeiro. Que inclusive o Corinthians saiu do CT Joaquim Grava com muita festa da torcida. A Gaviões foi lá, os torcedores, a organizada, os jogadores foram até os torcedores, receberam um apoio com uma certa cobrança, do tipo, vamos lá, a gente apoia, tamo junto, mas... Vamos, né, entender o que está acontecendo, foco, caramba, concentração, vamos, sabe aquela pressão? Pois é, necessária, normal, do tipo, a gente está com vocês, mas representem. É isso que o torcedor quer. Chegada do Rio também com o torcedor lá e o Corinthians já está concentrado para a disputa desse domingo, para a grande final. Repito, ninguém pendurado, todo mundo à disposição. No Vasco, o Verratti estava pendurado, mas ele é reserva, entrou no segundo tempo, não tomou cartão, está à disposição. E o Diniz tem jogado sem o Verratti, né, sem o centroavante. Ele tem o Verratti como uma arma para segundo tempo, numa bola aérea. E o Ryan é o cara que vem de trás e o cara que, né, é o principal jogador do Vasco nesse momento. A escalação é a mesma. O Léo Jardim no gol, o Paulo Henrique e o Pumita Rodrigues, né, improvisado na esquerda, a dupla de zaga com o Cuesta e o Robert Renan. E aí o meio de campo com o Barros, que jogou muita bola aqui em São Paulo. O Thiago Mendes, que também foi muito bem. Felipe Coutinho. O Nuno Moreira. O Andrés Gomes, que também foi outro grande destaque aqui. E o Ryan. Vejam que é um time rápido. É um time que marcou em cima e não deu espaço para o Corinthians, mas, cara, eu repito, o Vasco foi bem? Foi. E a gente precisa valorizar o que o Vasco fez nesse primeiro jogo estrategicamente. Mas o Corinthians jogou muito mal. O Corinthians foi muito abaixo. O Corinthians se submeteu, foi completamente envolvido. E pode ser que a gente explique pela questão dos pendurados. Eram 8 jogadores. Então, não vou entrar numa dividida, vou tentar não me expor e tal. Só pode ser. O que é uma grande cagada da CBF de não zerar os cartões para decisão, né? Você imagina. Se, sei lá, 5 jogadores do Corinthians tomam o cartão amarelo e ficam de fora da grande decisão. Você enfraquece o produto, né? O que é melhor para a CBF? Eu tô falando disso para os 2 times. Se o Ryan, por exemplo, ficar de fora da final, um Felipe Coutinho, um Hugo Souza, um Memphis, Porra, você vai tirar os caras da decisão? Em nenhum lugar do mundo isso acontece. Você imagina na NFL, no Super Bowl, o Tom Brady, putz, estava suspenso. Não vai poder ser a atração do jogo. Pelo amor de Deus, né, cara? Vamos lá. Hugo Souza, Mateuzinho e Matheus Bidu, André Ramalho e Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, hein? Anotem aí. Gustavo Henrique vai fazer o gol do título. Um insight. Gustavo Henrique. Meio de campo com Ranieri, Maicon Martínez e Bidon, Memphis e Yuri Alberto. Para fechar esse vídeo, pode ser o último jogo de Fabinho Soldado como diretor executivo do Corinthians. Não é de hoje que a gente fala de um processo de fritura ao Fabinho, que é um executivo remunerado, chefe da pasta do futebol. O Conselho Deliberativo do Corinthians, o clube associativo, não se conforma com isso, de não ter um dirigente seu, um estatutário, um vice de futebol desde a saída do Rubão. E tem no Fabinho, né, como único representante da pasta, um inimigo. E muita gente tenta pressionar o Osmar Stabile para que ele faça uma troca. O Stabile tem confiança no Fabinho, não fez a troca, não faria. A relação entre os dois é boa, mas o Fabinho tem se incomodado com isso, mas segue fazendo o seu trabalho. O problema é que a pressão é gigantesca nesse sentido. Obviamente ele se valorizou, começou a chamar a atenção de outras equipes, e quem está sem executivo nesse momento é o Internacional. O Inter, que promoveu o Abel Braga como um diretor esportivo, um diretor técnico, mas voltado para o campo, para a comissão técnica, anunciou o Paulo Pesolano, técnico uruguaio,
Mas não tem mais o executivo, porque o André Mazuco, por exemplo, acabou sendo demitido, o Andrés D'Alessandro, que era o diretor técnico, né, que é a função do Abel hoje, também saiu, mas a função do executivo ela não existe hoje. E o Inter ainda não anunciou esse nome. Anunciou já técnico, confirmou o Abel, fez a limpa no vestiário, implodiu o departamento de futebol, mas o executivo ele ainda não foi confirmado. Por que ele não foi confirmado? Porque o Corinthians está envolvido na final da Copa do Brasil. Fabinho foi campeão do mundo pelo Inter como jogador com Abel de técnico e existe uma aproximação. O Fabinho sabe que ele pode ser fritado a qualquer momento no Corinthians e é por isso que ele não se exime de olhar outras propostas, mas ele ainda não tomou uma decisão. E o Inter está no aguardo para saber o que vai acontecer depois da final da Copa do Brasil. Então, vamos aguardar. Pode ser o último dia de Fabinho Soldado como executivo do Corinthians. Foi um cara que segurou muita coisa durante o ano, hein? Nós vamos aguardar, né? Quem sabe ele se despede com um título, ou depois de um título resolva ficar, ou se acabar perdendo, resolva sair mesmo. A gente vai ter que aguardar. Mas eu precisava trazer essa informação para vocês. Nação, deixa a sua opinião nos comentários e agora bora para mais informações do Timão. Já está atrás de reforços para a temporada de 2026. Um dos alvos é Lucas Ramon, lateral direito de 31 anos de idade, que pertence ao Mirassol. O contrato dele se encerra em abril do ano que vem, ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato. O Timão prefere ter o Lucas Ramon a partir de janeiro, mediante acordo com o Mirassol. Resta saber quanto o time do interior de São Paulo vai exigir para a liberação do atleta de forma antecipada. O Lucas Ramon tem uma proposta para renovação de contrato por pelo menos uma temporada com o Mirassol, mas a proposta financeira do Corinthians é bem superior. O Lucas Ramon tenta chegar a um acordo com o seu atual time para poder se mudar para o Corinthians. Por que a busca do Corinthians por um lateral direito? O Fagner, que pertence ao Timão, deverá ficar em definitivo no Cruzeiro. Sendo assim, o Corinthians passa a ter apenas Mateuzinho. Esse foi um dos grandes dilemas da atual temporada, seja com o Ramon Dias, seja com o Dorival Júnior. Nenhum dos reservas do Mateuzinho conseguiu dar conta do recado. E é por isso que o clube busca um lateral direito. O Lucas Ramon nunca conseguiu jogar bem em times grandes, mas fez temporada bastante sólida e consistente no Mirassol. 44 partidas, 5 gols e 5 assistências, titular absoluto do quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Só para completar, queria registrar que o Corinthians também tem negociações avançadas com a Índigo, sua atual parceira no estacionamento do Timão. Para não perder a prioridade e a permanência no estacionamento, a Índigo fez uma série de concessões, entre elas a transferência de 35% do seu faturamento mensal para o Corinthians. O Timão ainda vai receber, por conta de um novo contrato, que terá duração de 12 anos, o equivalente a 60 milhões de reais como prêmio pela assinatura. O novo acordo só vai terminar em 2038. A Índigo também concordou em perdoar a dívida que os ex-presidentes do Corinthians tinham pela utilização de espaços no estacionamento da Neoquímica Arena. Fala, corintianada, gente fina do canal, fala, nação. Bora continuar aí com essas informações do Corinthians, porque tem bastante coisa pra gente falar de mercado da bola. Vou atualizar pra vocês o que de mais quente rolou aí de ontem pra hoje. O Corinthians que tá avaliando esse lateral aí do Mirassol. Tem também informação sobre 2 saídas certas no Corinthians, informação aí do Bruno Cassucci do GE, que Thales Magno e o Romero devem encerrar sua passagem no Corinthians hoje nesse jogo importantíssimo do Corinthians pela final da Copa do Brasil. O Internacional também avançando aí, além do Internacional tá de olho no Fabinho Soldado, também tá de olho no Pedro Raul, que hoje tá jogando lá pelo Ceará, emprestado pelo Corinthians. E tem grandes chances do jogador ir parar no time gaúcho. O Internacional vai avançando aí nas conversas para conseguir adquirir o jogador do Corinthians para a temporada 2026, muito provavelmente aí por um empréstimo. Então a gente vai conversar sobre essas informações todas de mercado da bola, dar essa atualizada. Antes eu já quero deixar aí aquela ótima madrugada para todos vocês. Madrugada importante, porque tem Corinthians mais tarde, né? Um jogo cheio de nuances lá no Maracanã. E é aquilo, né? O Corinthians vai ter que entrar com raça, dedicação e tem tudo para se sagrar campeão da Copa do Brasil 2025 e fechar o ano aí muito bem, esportivamente falando, né, galera? Então, sem muita enrolação, vamos aí para as informações dessa madrugada, para a gente falar do Coringão.
e atualizar essas questões do mercado da bola. Bom, vocês viram aí a informação, um jogador aí, o Lucas Ramon, né, que disputou pelo Mirassol aí essa última temporada, jogador que já tem aí seus 31 anos, né, mas o Corinthians que não deve ficar com o Fagner, tenta aí buscar jogadores de uma forma que consiga trazer sem custo, né? E esse é um jogador que está terminando o seu vínculo com o Mirassol. Teve uma boa passagem por lá esse ano, com algumas assistências, alguns gols também. O jogador nunca conseguiu se firmar em times maiores, né? Então isso é um ponto importante a se dizer, né? Ele fez boa temporada pelo Mirassol, já fez outras boas temporadas por times de menos expressão, mas quando teve oportunidade em time de maior expressão, o jogador não conseguiu desenvolver um futebol mais interessante. A gente tem o Mateuzinho, né? Que figura aí na titularidade do Corinthians sem ter nenhum jogador ali para ameaçar a posição dele, o que é ruim, né? Falando da questão da competitividade pela posição. Então, vamos ver se o Corinthians consegue aí, ao final desse transfer ban, negociar esse jogador aí que tem grandes chances aí, pelo que deu para entender, de vestir a camisa do Coringão. Bom, outra coisa interessante também, como eu falei para vocês, informação do Bruno Cassucci, né, que tanto o Romero quanto o Thales Magno não devem ter seus vínculos renovados com o Corinthians, e aí devem ser, além de reservas, devem ter como seu último jogo hoje pelo Corinthians os dois jogadores, né. Vale se ressaltar, né, o Romero aí com uma grande passagem pelo Corinthians, são 363 partidas, 62 gols, 2 conquistas, Brasileirão pelo Timão, e o futuro do atacante ainda está indefinido, né? O Thales Magno, ele tá lá, vai voltar para lá, para o New York City, dos Estados Unidos, né? Tá emprestado pelo Corinthians e teria que o Corinthians desembolsar um valor gigantesco, cerca de 15 milhões de dólares, se eu não me engano, que é o que o time americano pede para negociar o jogador em definitivo, mas ele que começou muito bem esse ano, né? Teve uma passagem muito boa no Campeonato Paulista, ajudou o Corinthians bastante no começo do ano no Campeonato Paulista, depois sumiu demais, e aí realmente fica difícil do Corinthians ter algum interesse em adquirir esse jogador ou tentar até uma renovação de contrato, que seria muito mais difícil, mas realmente é melhor abrir esse espaço na folha. E o Romero já tem um tempo que não joga, né? Ajudou ainda na reta final do ano passado, 2023 também ajudou bastante, mas o tempo passa, né? O jogador tá aí com uma idade mais avançada, já não é mais aquele jogador que era, né? Que ajudava demais o Corinthians na defesa. Então tem tudo isso, e é isso. As coisas são assim no futebol, né? Mas é um jogador, como eu falei, pra gente não esquecer da passagem dele pelo Corinthians vitoriosa. Um baita jogador que mostrou muita raça aí em todas as suas passagens pelo Corinthians. E essa situação também, né, do atacante do Pedro Raul, que na próxima temporada aí deve ser atacante do Internacional. De acordo com a publicação, o Colorado busca um empréstimo do jogador e estaria disposto a arcar com cerca de 500 mil mensais em salário. Se eu não me engano, ele ganha aí cerca de, não tá aqui na matéria, se eu não me engano é cerca de 750 mil por mês. O Corinthians conseguiria aí mais do que 50% do valor, né? O Ceará hoje em dia ainda paga menos do que isso. O Corinthians paga uma boa parte do salário do jogador, tem um vínculo longo com o jogador, se eu não me engano é 2027 ou é 28, agora eu não vou lembrar, ou é 27 ou é 28, o Corinthians fez um vínculo longo com o Pedro Raul, e agora fica essa situação, né? Vai para lá, vem para cá, volta para o Corinthians. Por enquanto, o Corinthians deve se reorganizar com a questão do transfer ban, deve ir para o mercado e contratar mais jogadores, e o Pedro Raul deve ser emprestado mais uma vez. Bom, galera, eu acho que é isso. Agora eu volto depois do jogo. Na próxima madrugada aí, eu tô de volta aí pra gente falar de Coringão, e aí começar a nossa semana com título. Corinthians, é o que eu falei, né? Vai precisar ter raça, dedicação dentro de campo hoje para poder se sagrar campeão da Copa do Brasil. Mas tenho muita confiança, acho que estão colocando o Vasco aí. Parece que o Vasco é o Real Madrid agora das Américas, por causa do jogo que fez na Arena. Nada a ver.
Acho que o Corinthians tem muita chance de conseguir sair campeão no tempo normal, sem muito susto no Maracanã. Mas vai ter que ter dedicação, vai ter que ter muita raça, porque isso daí também não vai faltar pro time do Vasco, com certeza. Beleza, galera? Essas as informações da madrugada. Deixa aí sua opinião sobre todas essas informações, os jogadores citados no mercado e, lógico, quero saber muito de vocês, a expectativa para esse jogaço de bola Corinthians e Vasco pela Copa do Brasil, já. Então é isso, galera. Se tiver mais alguma coisa importante aí para atualizar, eu faço um shorts, faço uma publicação na comunidade pra gente ir se mantendo aí atualizado até a hora da gente também postar aí a escalação pra vocês, né? Uma horinha antes do jogo. Beleza, nação? Tamo junto, valeu, um abração, uma ótima final de campeonato aí pra todo mundo e vai Corinthians!